Mas o que eu ia falar, o que eu quero falar é o seguinte: tem muitas coisas para a gente observar, mas aí eu vou me ater a algumas questões assim muito graves, importantes e centrais, né? No voto dos dois, do André Mendonça e do Cássio Nunes Marques, daí o Marques, tem algumas coisas ali, claro, são votos extensos, mas eu quero destacar algumas coisas. Por exemplo, o André Mendonça diz, né, que o voto do relator, do Alexandre de Moraes, não é procedente com relação aos 50 que se tornaram réus, aqueles 50 que estavam no acampamento golpista, que foram presos no acampamento golpista. Ele diz que não tem relação uma coisa com a outra, entre aqueles que estavam no acampamento e os que agiram, de fato, no dia lá do 8 de janeiro. Assim, ele separa duas coisas que estão intimamente relacionadas. Aquele acampamento golpista, por ser golpista, já é ilegal. Quem estava lá já estava cometendo uma ilegalidade. Então, o André Mendonça tenta normalizar, evidentemente, não, ele normaliza, mas a decisão do STF não normaliza e nem naturaliza. Mas ele, na visão dele, aquele acampamento não é golpista, é normal, e aquelas pessoas que ali estavam não tem nada a ver com o golpismo do 8 de janeiro. Então, tem essa questão muito grave, que é a naturalização do golpismo por parte de um ministro da Suprema Corte brasileira. Isso é uma coisa impensável, né? Impensável. Outra coisa, acho que tanto ele quanto Nunes Marques argumentam que o STF não tem competência, não tem o foro, não é o foro adequado para analisar essa questão, para julgar e processar essas pessoas, né? Sendo que é sim, porque há parlamentares federais envolvidos nos atos golpistas, como estimuladores, como instigadores, né? E é bom que se diga que a investigação visa as condutas, né, que são diferentes, porque tem gente que está sendo investigado como instigador, outros como executores, outros como financiadores e outros como autoridades que se omitiram e não fizeram o que tinham que fazer para impedir ou conter os atos golpistas. Então, é gravíssimo que você tenha dois ministros da Suprema Corte normalizando o golpismo. Golpismo que atingiu o prédio onde ambos trabalham. Golpismo que depredou o prédio do Supremo, que arrancou as cadeiras onde esses dois senhores sentam para dar os seus votos. Então, olha a gravidade e o absurdo dessa situação, você ter dois ministros do Supremo que normalizam o golpismo contra a própria instituição a que eles pertencem, né? Então, isso é de uma gravidade e mostra todo esse desarranjo que a gente vive hoje no Brasil. Agora, eu quero só trazer um ponto aqui, que é o seguinte: foi Bolsonaro que indicou os dois ministros, né, que agora dizem claramente a que vieram, já tinham dito antes, mas agora realmente é um paroxismo, né, é um absurdo tão grande essa normalização do golpismo. Eu quero só chamar a atenção para o seguinte: Bolsonaro os indicou, mas o Senado aprovou o nome desses dois senhores, né? Então, a indicação, né, a presença de Cássio Nunes Marques e André Mendonça no Supremo Tribunal Federal é uma obra não apenas de Bolsonaro, mas o Senado normalizou, aceitou, fez uma sabatina mequetrefe, né, para inglês ver, como se diz, e aprovou a nomeação desses dois senhores, porque naquele momento o arranjo de poder no Brasil era esse, né? Então, o Senado, comandado por Rodrigo Pacheco, né, naquele momento, né, hoje o Rodrigo Pacheco, democrata, depois do 8 de janeiro, tem um monte de democrata. Naquele momento, o Senado aprovou esses dois ministros que aí estão fazendo esse estrago, porque passar esta mensagem para a sociedade de que você tem dois ministros do Supremo que aceitam o golpismo com naturalidade
é um estrago muito grande que a gente vai ter que conviver por muito tempo, porque esses senhores vão ficar muito tempo ainda na Suprema Corte. Então, para mim, isso é o que há de mais grave, né, nos votos desses dois ministros nessa primeira votação. Né? Agora, o Supremo vai analisar o pedido, né, para que se tornem réus mais 200 pessoas envolvidas nos atos golpistas. Já aceitou que 100 se tornem réus no julgamento da semana passada, que acabou na segunda, agora tem mais 200 pessoas que vão ter esse pedido do Alexandre de Moraes para que sejam também consideradas, também sejam réus, esses golpistas sejam réus e sejam julgados no Supremo.